Jeremias capítulo 16. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não tomarás para ti mulher, nem terá filhos nem filhas neste lugar. Porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nasceram nesse lugar, acerca da sua mãe, que os tiveram, e de seus pais, que os gerarem nessa terra. Morrerão de enfermidades dolorosa, e não serão pranteados nem sepultados. Servirão de esterco para a terra, e pela espada e pela fome serão consumidos. E os seus cadáveres servirão de mantimento às aves dos céus e os animais da terra. Porque assim diz o Senhor: Não entres na casa do luto, nem vás a lamentar, nem te compadeça deles, porque deste povo, diz o Senhor, retirei a minha paz, benignidade e misericórdia. E morrerão grandes e pequenos nesta terra, e não serão sepultados. E não os prantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se repararão os cabelos. Nem por eles se raparão os cabelos. E nada se lhes dará por dó, para consolá-lo por causa da morte. Nem lhes darão de beber do copo da consolação, pelo pai de alguém ou pela mãe de alguém. Neles, nem entres na casa do banquete, para te assentares com eles a comer e a beber. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que farei cessar nesse lugar, perante os vossos olhos, e em vossos dias, a voz do gozo, e a voz da alegria, e a voz do esposo, e a voz da esposa. E será que, quando anunciardes a este povo todas essas palavras, e eles te disserem: Por que pronuncia o Senhor sobre nós todo este grande mal? E qual é a nossa iniquidade? E qual é o nosso pecado? Que pecamos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes dirá: Porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após deuses alheios, e os serviram, e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. E vós fizestes pior do que os vossos pais, porque eis que cada um de vós anda após o próximo do seu malvado coração, para me não dar ouvidos a mim. Portanto, lançar-vos-eis fora dessa terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós, nem vossos pais, e ali servir a deuses estranhos, de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia convosco. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: Vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado. Porque eu os farei voltar à sua terra, que dei a seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. E depois enviarei muitos caçadores, os quais caçarão sobre todo o monte e sobre todo o outeiro e até nas fendas da rocha. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Não se escondem perante a minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. E primeiramente retribuirei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres das suas coisas detestáveis, e das suas abominações encheram a minha herança. Ó Senhor, fortaleza minha, e força minha, e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações desde os fins da terra, e dirão: Nossos pais herdaram só mentiras e vaidade, em que não havia proveito. Fará um homem para si deuses, que, contudo, não são deuses? Portanto, eis que lhe farei conhecer. Desta vez lhe farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor.
capítulo 17. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os altos outeiros. A minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os teus termos. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos. E na terra que não conheces, porque o fogo que acende na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que ajunta ovos, que não choca, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim se fará um insensato. Um trono de glória, posto bem alto desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão inscritos sobre a terra. Porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me, e serei salvo. Porque tu és meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Vem agora. Mas eu não me apressei em ser o pastor após ti, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu sabes. O que saiu dos meus lábios está diante da tua face. Não me sejas por espanto. Meu refúgio és tu no dia mau. Envergonham-se os que me perseguem, e não me envergonhe eu. Assombrem-lhes, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal e destrói-os com dobrada destruição. Assim diz o Senhor: vai e põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entraram os reis de Judá, e pela qual saem, como também a todas as portas de Jerusalém, e diz-lhe: ouvi a palavra do Senhor, vós, rei de Judá e todo a Judá, e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: guardai a vossa alma, e não tragais cargas no dia de sábado, nem as introduzis pelas portas de Jerusalém, nem tirais carga de vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma antes, santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. Mas não deram ouvidos, nem inclinaram as orelhas, antes endureceram a sua cerviz, para não ouvirem e para não receberem correção. Será, pois, que diligentemente me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo carga pelas portas dessa cidade no dia do sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma? Então entrarão pelas portas dessa cidade reis e príncipes, assentados sobre o trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos.
eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. A esta cidade será para sempre habitada. E virão das cidades de Judá e dos contornos de Jerusalém e da terra de Benjamim, e das planícies e das montanhas e do sul, trazendo holocaustos e sacrifícios, e ofertas de manjares e incenso, trazendo igualmente sacrifícios de louvores à casa do Senhor. Mas, se não me derdes ouvidos para santificardes o dia de sábado e para não trazer carga alguma, quando entrardes pela porta de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei o fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Capítulo 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a tua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro, e quebrou na mão do olheiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro à casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino, para edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjado mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: Não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Portanto, assim diz o Senhor: Perguntai agora entre gentios, quem ouviu coisa tal? Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura, deixar-se-á a neve do Líbano por uma rocha no campo? Ou deixar-se-ão as águas estranhas, frias e correntes? Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas, para fazerem da sua terra um espanto e uma irisão perpétua. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com vento oriental os espalharei diante da face do inimigo. Mostrar-lhe-eis as costas e não o rosto, no dia da sua perdição. Então disseram: Vinde e maquinemos projeto contra Jeremias, porquanto não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-lo com a língua, e não escutemos nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Porventura pagar-se-á mal por bem? Pois cavaram uma cova para minha alma. Lembra-te de que eu compareci à tua presença para falar por seu bem, para desviar dele a sua indignação. Portanto, entrega teus filhos à fome, entrega-os ao poder da espada. E sejam suas mulheres roubadas dos seus filhos, e fiquem viúvas, e seus maridos sejam feridos de morte, e os seus jovens feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor de suas casas, quando trouxerdes,
esquadrão sobre eles de repente. Porquanto cavaram uma cova para prender-me e amarraram laços aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me. Não perdoes a sua maldade, nem apagues o seu pecado de diante da tua face, mas tropecem diante de ti. Tratar-os assim no tempo da tua ira. Capítulo 19. Assim diz o Senhor: vai e compra uma botija de oleiro e leva contigo aos anciãos do povo e os anciãos do sacerdote. E sai do vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do sol, e aprego-a ali as palavras que eu te disser. E disse: ouvi a palavra do Senhor, ó rei de Judá, e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei tão grande mal sobre este lugar que, quem quer que dele ouvir, retir-lhe-ão as orelhas, porquanto me deixaram e profanaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes, porque edificaram os altos de Baal, para queimarem seus filhos em holocausto a Baal, e que nunca lhes ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração. Porque isso, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem o vale do filho de Inom, mas o vale da matança. Porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair a espada diante de seus inimigos, e pela mão dos que buscam a vida deles, e darei os seus cadáveres por pasto às aves dos céus e aos animais da terra. E porei essa cidade por espanto e por objeto de assóbios. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará, por causa de todas as suas pragas. E lhes farei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e comerá cada um a carne do seu próximo, no cerco e no aperto, em que os apertarão os seus inimigos e os que buscam a vida deles. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e dir-lhe-ás: assim diz o Senhor dos Exércitos: deste modo quebrareis eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do olheiro, que não pode mais fazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, sim, para pôr esta cidade como Tofete. E as casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão imundas como o lugar de Tofete, como também todas as casas sobre cujo terraço queimaram incenso e todo o exército dos céus e ofereceram libações a deuses estranhos. Vindo, pois, Jeremias de Tofete, para onde tinha enviado o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas cidades todo o mal que pronunciarei contra ela, porquanto endureceram a sua cerviz, para não ouvirem